Isaías 43, a partir do verso 1 até o 13, faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebar em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entregue-os, e ao Sul: não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Amém. Ajude-me a orar, por favor. Pai, obrigado por esta hora. Te damos graças por tão grande privilégio e pedimos a tua direção. Fala conosco, como já tens falado durante este culto. Fala ao nosso coração. Que o Senhor nos alcance nas nossas necessidades, que o Senhor nos alcance nas nossas inquietações, nas nossas dúvidas, e que saiamos daqui abençoados. Abençoados, edificados e ensinados, tendo aprendido um pouco mais de Ti, para que sejamos sarados e curados pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor. Sempre foi e sempre será Deus. Olhando no livro de profeta Isaías, Deus acabara de declarar a sua tristeza por causa da decadência espiritual do seu povo. Se não, olhemos para o primeiro capítulo de Isaías, a partir do verso 2, onde está escrito palavras do Senhor
criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. É Deus quem está falando. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Palavras do Senhor. E ainda Isaías 42, verso 20. Você viu muitas coisas, Deus está falando ao seu próprio povo, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. 42, verso 22. Mais uma queixa do Senhor. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foram apanhados em cavernas e escondidos em prisões. Eles se tornaram presa, sem ninguém para resgatá-los. Eles se tornaram despojo, resto de guerra, sem que ninguém reclamasse. Devolvam. Que triste. Ser liberto pelo Senhor, viver milagres da poderosa mão de Deus operando, livramento, cura, saciando a sede, alimentando por 40 anos no deserto, multiplicando o povo a ponto de causar terror no país hospedeiro. Que triste, depois de tudo isso, voltar as costas para Ele. Mas é tão atual, não é, meus irmãos? Trazendo para os nossos dias, é tão atual. Ainda bem que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, todos os dias. Quer dizer que daqui a pouco tem uma porção nova de graça e de misericórdia para o Senhor, porque é tão atual também a sua misericórdia que vai se renovando dia após dia. Esta é uma mensagem de exortação, mas também cheia de graça para as nossas vidas, porque sempre foi e sempre será Deus. Apesar do fracasso espiritual de Israel, agora Deus mostrará a sua misericórdia. Ele vai trazê-los de volta do cativeiro em Babilônia, restaurando o seu povo. Veremos daqui a pouco que Ele mesmo providenciou para que fossem para lá. E Ele mesmo providenciou livramento. Ele derramará sobre eles o seu amor, assim como faz todos os dias sobre todos nós. Ele derramou sobre eles graça, amor e misericórdia, para que lhe pertencessem, e tomou para si um povo que chamou de seu. Deus protegeu Israel nos momentos mais difíceis e até nos mais fáceis, porque sempre foi Deus. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. O que isso significa para a igreja? O que podemos aprender com isso? Por onde vamos andar aqui, nesses breves minutos que se seguem? Quero começar falando sobre o que Deus já fez pelo seu povo. Eu podia emendar aqui. E o que Deus já fez pela sua igreja? Número 2, Deus é companheiro, protetor e acolhedor. Terceiro, Deus declara-se único, Senhor e Todo-Poderoso. E daqui a pouco
Nos permitindo, Senhor, nós vamos concluir para a glória dele. Comecemos vendo o que Deus já fez pelo seu povo. Isaías 43 e o verso 1, lemos: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, a Jacó, aquele que o formou, ó Israel: Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Durante esses minutos em que expositivamente vamos passar por esse trecho, por esse pedaço das Escrituras, nós vamos olhar novamente os versículos que já lemos. E isso é proposital, é didático. Nós lemos, captamos alguma coisa, mas agora, verso a verso, trecho por trecho, dentro desse texto, o Espírito Santo vai nos tratar. Ele vai falar conosco. Deus criou, diz Isaías, formou, resgatou e lhes tratou pelo nome. Não lhes tratou como estranhos, não lhes tratou como estrangeiros. Percebam logo de saída, a Bíblia está dizendo: eu o resgatei, primeira pessoa. Eu o chamei pelo nome. Você é meu, diz o Senhor. Percebem? Deus está dizendo: sou eu criei, eu formei, eu resgatei, eu chamei. Para que não restem dúvidas, porque o povo estava mergulhado em idolatria, mergulhado em desobediência. Então Deus precisa lembrá-los, e precisamos disso muitas vezes. Como se Deus nos dissesse: você tem dúvidas? Sou eu e somente eu, diz o Senhor. Não é homem nenhum, não é governo algum, não é socorro financeiro nenhum, sou eu, diz o Senhor. Deus criou o povo de Israel, e este povo lhe era muito especial. Ele os redimiu, quer dizer, tomou das mãos de um dono. Ele os resgatou e chamou Israel por seu próprio nome. E é significativo, pode não ser para nós no século 21, mas o nome para aquela cultura era precioso, o nome era significativo. Tanto é que conhecemos Deus como Senhor Jeová, como Jeová Nissim, Jeová El Shaddai. Conhecemos Deus como o provedor, o Jeová Rafá, aquele que cura, o provedor, aquele que provê para as nossas vidas. Conhecemos Deus de tantas maneiras, de tantas formas. Queriam ressaltar uma característica do seu caráter. Eles criavam um nome apropriado para isso. O nome era significativo e Deus diz: tu és Israel. Como se dissesse hoje: o teu nome é Michel, eu te conheço pelo nome. O teu nome é Igreja de Joanópolis, e eu conheço vocês pelo nome, diz o Senhor. Quer dizer que nada escapa ao seu controle, que nada escapa ao seu olhar, e que tudo, exatamente tudo, está debaixo do seu cuidado. Da mesma maneira como foi com Israel, o povo de Deus, que hoje chama-se igreja, também é importante para Ele. Por ela, pela igreja, Deus deu o seu Filho unigênito. O que é o Filho unigênito, meus irmãos? O único gerado.
Por esta igreja Deus deu o seu unigênito Filho. E mais, Deus escolheu, elegeu a igreja antes da fundação do mundo. Nos escolheu e nos elegeu como igreja antes que o mundo existisse, conforme Efésios 1 e o verso 4. E através de Jesus, olha o que Ele fez: Deus nos resgatou do domínio das trevas, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A igreja é especial para Deus ou não é? Muitos pensam que a igreja é o plano B de Deus, nunca foi. Alguns pensam, Israel não deu certo, aí Deus providenciou a igreja, nunca foi assim. Lembrem-se que eu estou tentando lhes mostrar que sempre foi Deus e sempre será Deus. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Isso aqui não foi um acidente, isso aqui foi porque algo deu errado. Não foi. Foi porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nada escapa ao controle de Deus, viu, meus irmãos? Nada, exatamente nada. E nós que éramos escravos do pecado, Colossenses 1:13, fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. A igreja é especial para Deus? É. Custou-lhe caro. É especial, sim, para o Senhor. Podemos dizer que ela é tratada, então, como menina dos seus olhos. Já perceberam o cuidado que a gente tem com a menina dos nossos olhos? Sabiam que o movimento mais rápido do seu corpo é o piscar de olhos? Que você pisca em milésimos de segundo para que você rapidamente possa proteger a menina dos seus olhos. É assim que Deus cuida de ti. É assim que Deus cuida de ti. Ele cuida, Ele preserva, e nada se compara ao cuidado do Senhor. Por isso, a igreja do Senhor hoje, o povo de Deus, deve amá-lo, deve obedecê-lo, e não dar a outro Deus, qualquer outro Deus, e não dar a nenhuma outra coisa, e nem a outra pessoa, qualquer que seja, por melhor que seja, a glória que lhe é devida. Toda a glória deve ser dada somente a Deus, e tão somente a Ele. E mais, nem tão pouco deve envergonhar o seu nome, porque você leu comigo Isaías 1, ou também Isaías 42, as queixas de Deus contra o seu povo. Até o animal tem estima pelo seu dono, sabe e conhece onde é que ele é alimentado, mas o meu povo, diz Deus, nada sabe, porque esqueceram-se do Senhor. Que Deus nos ajude como igreja a amá-lo, obedecê-lo e não dar a outro a glória que pertence a Ele. Poderíamos estender mais: a quem damos glória? Porque a gente diz, irmãos, eu não sou idólatra. A pergunta é, será? A quem mesmo temos dado mais glória do que a Deus? A gente vem para um culto como esse, e não é só vir, entrar, sentar aqui. É vir aqui e estar aqui com o coração ligado nos céus. Estar aqui com o pensamento conectado a Deus, clamando o tempo inteiro: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, não permite que nada me tire do foco. Espírito Santo de Deus, eu estou nas tuas mãos, porque se não for o Senhor, eu vou sair daqui pior do que eu cheguei. Nós facilmente, sim, queridos, facilmente, para tristeza nossa, damos de maneira muito fácil a glória que é devida a Deus para um monte de outras coisas, para o sucesso, para a carreira, para a situação financeira, para pessoas. Adoramos muitas vezes coisas e deixamos de adorar a Deus verdadeiro e fiel.
Então que Deus nos ajude. O que Deus já fez pelo seu povo, entendeu um pouquinho, elegeu, amou, criou e formou. Segundo, Deus é companheiro, protetor e acolhedor. Quero chamar a sua atenção para ler comigo novamente Isaías 43 e agora verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Quando você lê esse texto, qual a primeira palavra que lhe vem à mente? Exercite-se. Segurança. Passar pelas águas sem se afogar, sem ser encoberto por elas. Andar através do fogo e não sair sapecado, chamuscado, queimado. Segurança é a primeira palavra que nos vem à mente. Certamente há uma referência clara a quando Israel atravessa o Mar Vermelho a pés secos, conta-nos a Escritura em Êxodo. Certamente é uma referência de quando Israel, para entrar à terra prometida, passa pelo rio Jordão a pés enxutos, como declara a palavra do Senhor no livro de Josué. Quando você passar pelas águas, Deus está dizendo: eu vou abrir uma clareira e você não se afogará, elas não te encobrirão. Ele pode fazer, Ele fez. Está aí o testemunho, está aqui nas Escrituras. Ele fez no Mar Vermelho, Ele fez no Rio Jordão mais de uma vez. Ou não foi assim que passaram Elias e o seu servo Eliseu? Na ida e na volta. Estão lembrados disso? Deus abriu as águas, irmãos, mais de uma vez. Esse texto é tão verdadeiro quanto eu posso olhar para você e sei que você está aí e posso apertar a sua mão. Segurança. Quando ele fala passar pelo fogo e não se queimar, certamente ele se refere a 3 moços, homens que não se venderam, moços que não negociaram a sua fé. Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá em Babilônia, amigos, irmãos de Daniel, que quando o rei Nabucodonosor levanta um edito para que todos se curvassem diante dele e o adorassem, eles disseram: não, nós não nos curvaremos. Falaram deles, os entregaram. Tem 3 homens aí, rei, tem 3 moços aí, ó rei, que não querem se curvar diante da tua estátua. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e eles são lançados na fornalha de fogo ardente. Eles dizem: saiba, ó rei, o seguinte, nós não temos medo da tua autoridade, não temos medo da fornalha, de ter que enfrentar o fogo, porque cremos que o nosso Deus pode nos livrar não somente do fogo, mas também da tua mão, ó rei. E se mais, saiba mais, tem mais, e se ele não nos livrar, ainda assim nós não nos curvaremos. Não negociaram a sua fé. Eles são lançados na fornalha que de tão quente queimou e matou os homens, os serviçais que os lançaram lá. Mas de repente o rei olha e dentro da fornalha eles andavam certamente e glorificavam a Deus, e ainda mais tiveram companhia, porque com eles estava o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Não negocie, não troque a glória de Deus por nada. Glória a Deus, verso 3: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o
Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Quando penso em segurança, penso na igreja hoje. Sim, todos atravessamos rios de dificuldades, rios de problemas. Os nossos rios hoje não são de água, como foi lá no Mar Vermelho, como foi no Rio Jordão, mas eles são rios de problemas, rios de desânimo, rios de conversa fiada nos nossos ouvidos, para nos tirar do foco e nos fazer olhar para a direita, para a esquerda ou para trás. São rios de dificuldades o tempo inteiro, mas saibam, esse mesmo Deus vai nos proteger e não seremos encobertos pelas águas, porque quando você atravessar rios, das duas uma: ou nos afogaremos ou sairemos mais fortes na outra margem. Sabem? É isso, das duas umas. Agora, se dependermos das nossas forças, certamente nos afogaremos, compreendem? Porém, se o Senhor for conosco, estaremos seguros. Ele nos protegerá, Ele estará conosco. É isso que Ele promete. Ele não diz aqui, você leu comigo, que você não vai passar pelas águas. Pelo contrário, Ele diz: quando passares, então vai ter água para atravessar. Ou você já atravessou, talvez atravesse mais até o final da sua vida. Talvez você esteja atravessando águas que já estão dando aqui, ó. Sabe quando só está o nariz para fora? Alguém já fez essa experiência? Pode ser que você esteja atravessando. E talvez vocês ainda não atravessaram, mas o que a vida promete é isso: haverão águas e fornalhas a vida inteira para serem atravessadas, em todas as áreas, viu? Todas as áreas. As águas a serem atravessadas contemplam todas as áreas da nossa vida. Mas ao final vamos aprender um pouco. Eu sou o Senhor, disse o verso 3. O que Deus está dizendo no verso 3 é que, se preciso, em troca dos seus, Ele dá alguns para os inimigos. Isso é muito doido para o século 21, mas não para aquela época, em que era olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, vida por vida. Lembram-se? Era a lei. Se preciso, por causa dos seus, Deus dá alguns para serem sacrificados. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Sabem por quê? Porque tudo é dele, inclusive o ímpio. Como assim? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16 e no verso 4, de que o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, até o ímpio para o dia do juízo. Tudo é dele, compreendem? Sempre foi Deus, e tudo é Deus, tudo será Deus até o fim. Deus deu, vejam, irmãos, na história, outras nações à Pérsia, que depois de Babilônia, tendo derrotado Babilônia, os persas assumiram o controle, e Deus deu à Pérsia outras nações para que Israel pudesse retornar para a sua terra. É isso que o verso 3 está dizendo. O Egito, a Etiópia e partes da Arábia, que é Sebá, aí haviam atacado a Pérsia, mas foram derrotados. Deus diz: eu coloco gente no seu lugar, mas tu é meu, eu te criei, eu te resgatei, você é meu. E o que é dele ninguém tasca, e o que é dele ninguém põe a mão. Verso 4 em diante: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida.
Completando o que acabamos de dizer, Deus coloca outros, se Ele quiser, lá no seu lugar, e Ele te resgata. É isso que Ele está falando. Para aquele tempo era exatamente isso que Ele fazia. Colocava outras nações lá e resgatava, como resgatou os seus. Verso 5 em diante: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entregue-os, e ao Sul: não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ele se refere ao retorno de Israel para a Babilônia, disso que Deus está falando, e ele deixa claro: ele os criou, ele os formou, os chamou e os elegeu para seu povo. Lembram-se, ele está dizendo aqui, olha como lemos: criei para quê? Para a minha glória. Formei e fiz, diz o Senhor. É o alvo de ter sido criado, é o alvo de ter construído um grande templo chamado terra. Quando os salmos dizem: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. É o universo todo como um grande templo declarando a glória de Deus e dizendo: tu és santo, tu és grande, tu és magnífico, tu vives e reina para sempre. Eu criei, diz Senhor, para a minha glória. Fui eu que formei. Num sentido mais amplo, agora precisamos trazer para todo o povo de Deus, de todas as nações, que será reunido quando Cristo vier a reinar sobre a terra. Esta reunião refere-se hoje a todo o povo do Senhor. Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Deus elegeu, Deus escolheu, e ele reunirá a todos os seus. Portanto, Deus é companheiro, Ele vai junto, Ele é protetor e é acolhedor. Terceiro e último, Deus declara-se único, Senhor e Todo-Poderoso. Versos 8 e 9: traga ao povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. O cenário que vemos aqui é de um tribunal. O Senhor chama Israel, chama seu povo, seu servo cego, seu servo surdo, para ser a sua principal testemunha. Muitas vezes eu digo: eu não presto, mas Deus ainda me usa para testemunhar a respeito dele. Muitas vezes eu digo: eu não valho nada, mas o Senhor me ama, o Senhor te ama. Deus chama o povo que virou as costas para ele. Deus chama o povo que agia como um animal irracional e diz: chama o meu servo cego, chama o meu servo surdo, para que sejam minhas testemunhas. Isso quer dizer que não sou eu, não é a minha capacidade, viu? Não somos nós, é o Senhor. Ele cria, Ele forma, Ele chama e Ele usa. Amém, irmãos? Ele usa, é Ele que usa. É aqui, Ele está convocando para serem suas testemunhas. É um julgamento contra ídolos e falsos deuses. Todos sabiam que somente o Senhor é Deus, e todos haviam experimentado a sua salvação, e por causa dessa experiência poderiam testemunhar, porque viveram, porque participaram, porque foram alvos da salvação que vem do Senhor. De igual maneira, hoje à noite,
Todos os que aqui estamos, sabemos e temos a convicção quem éramos antes do Senhor nas nossas vidas. O que era a minha casa, a casa do meu pai, antes do Senhor nas nossas vidas. E eu posso dizer hoje à noite: se não fosse o Senhor, se não fosse esse grande amor de Deus. Por isso ele pode dizer: você é minha testemunha, vocês são minhas testemunhas, venham. Ainda que você não queira ouvir muito a minha voz, esteja surdo. Ainda que você não queira ver muito tudo que eu fiz e já realizei, você é minha testemunha. Deus os chama. Verso 10 até 13. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ou ainda, como diz nas Bíblias versão Almeida, agindo eu, quem o impedirá? Diz o Senhor. A missão de Israel era ser testemunha que diria ao mundo quem é Deus e o que Ele faz, e o que Ele pode fazer e quais são os seus planos. Em Isaías 44:8, Deus declara isso: você foi chamado para ser minha testemunha, minha única testemunha, para testemunhar o meu poder. Essa é a função daquele povo. Aliás, já viram que povo problemático? Prova de que Deus não escolhe os certinhos. Estão me ouvindo? Já viram quantos problemas? Prova de que Deus é quem capacita. Ele não chama os que primeiro são capacitados. Porque não é Israel, irmãos, não é Jacó, é a bênção do Senhor, é a graça de Deus. Compreendem? É a graça do Senhor. A presença de Israel na Babilônia, no exílio, prova de que Ele é Deus e que cumpriu aquilo que Ele previu. Cumpriu-se aquilo que Ele avisou. Ele é Deus verdadeiro. Bem antes Ele previu esse cativeiro. Deus fala, Deus age e Deus controla toda a história, meus irmãos. E ídolos e falsos deuses não podem fazer isso, porque tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não pegam em nada, não agem. Deus diz, por isso Ele diz: eu criei, eu formei. Por isso Ele se coloca como único e verdadeiro Deus. Mas logo mais, Deus vai fazer melhor ainda e de forma mais clara demonstrar o seu poder, que como Ele previu, Ele mesmo livrará Israel do cativeiro, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. É bom que se diga: quando Deus diz, está dito. E mais, quando Deus abre, ninguém fecha. E o contrário também é verdadeiro. Quando Ele fecha, ninguém abre. Costumamos repetir as palavras do apóstolo Paulo e dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu gosto de emendar, não que o texto bíblico esteja incorreto, mas é um raciocínio meu, uma elaboração minha. E se Deus não for por nós? Portanto, temos que nos apegar nele. Não tem para onde correr. É bom que se diga essas coisas. Hoje, cada crente é chamado
para participar da responsabilidade de testemunhar. A igreja é testemunha viva do amor de Deus em primeiro lugar, porque se estamos aqui e com vida, e nós somos testemunhas vivas, eu e você estamos aqui com vida, para quê? Para sermos testemunhas do amor do nosso Deus. Olha que maravilhoso isso. Deus chamou a igreja para testemunhar, para ser testemunha. Atos 1 e o verso 8: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, disse Jesus, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Mas testemunhar não é algo tão simples assim, porque eu já lhes expliquei daqui deste púlpito. Testemunhar lá na origem quer dizer estar disposto a tornar-se mártir, porque foi isso que aconteceu com aqueles homens e mulheres, as primeiras testemunhas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Deram a própria vida por causa do Senhor Jesus. As pessoas têm tomado conhecimento através das nossas palavras do Senhor Jesus. Fomos chamados para ser testemunhas. O quanto onde você trabalha as pessoas conhecem a respeito de Jesus por causa do seu testemunho. O quanto na sua escola, na rua em que você mora, na cidade em que vivemos, as pessoas conhecem de Deus por causa do seu testemunho. Dentro da sua casa, fora dela, na rua, no trabalho, testemunho. Testemunho é dado com palavras, é dado com atos, é dado com a própria vida. Quem aqui está disposto a se tornar mártir por causa do nome de Jesus? Disposto a morrer para si mesmo? Aqui está, Deus declara-se único, viu? Ele é único, Ele é Senhor e Ele é todo poderoso. Podemos partir aqui para as nossas considerações finais, então. De uma forma ou de outra, meus irmãos e irmãs, todos já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar por águas que em geral tendem a nos afogar. De alguma maneira estamos passando, já passamos ou vamos passar pelo fogo, que parece, mas só parece, que vai nos destruir. De alguma forma vamos passar ainda, se não passamos, ou estamos passando por desertos áridos, desertos na saúde, desertos na devoção, desertos na convicção, desertos do tipo: quem é o seu Deus? E você titubeia para responder. Desertos os mais variados. Alguns entram nessas águas, nesse fogo, nesses desertos por opção, por causa das suas escolhas. Outros por pura decisão de Deus, para nos provar, para provar a nossa fé e para que saiamos depois das provas aprovados pelo Senhor. De alguma maneira todos entramos. Porém, nos desertos, nas águas turbulentas e também no fogo, todos podemos aprender e crescer com essas situações. Se não, vamos ver o que nos ensina o apóstolo Tiago. Vamos ver o que nos ensina Tiago em Tiago 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As águas, o fogo e os desertos são motivos de alegria, diz Tiago. Pega isso.
Esse tempo de aflição, meus irmãos e irmãs, vai passar, vai acabar, mas não sem antes produzir o resultado que Deus espera para a sua vida. Vai passar, vai acabar, mas não sem antes produzir ensino, produzir crescimento e maturidade. É por isso que a gente passa por provas e lutas. Ou será que nenhum de nós aprendeu nada com as lutas que já passamos para chegar aqui? Só eu e Deus sabemos o que foi e o que significa chegar aqui. Só você e Deus sabem o que significa hoje estar aqui, estar aí assentado para ouvir esta palavra. Depois da prova, desfrutaremos da alegria de termos sido provados. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Há alegria depois de ser provado. Há ânimo e coragem depois de passar por provação. E principalmente depois de ser aprovado. Porque Tiago mesmo diz em Tiago 1:12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E mais, vai passar, viu? Vai passar, porque o Salmo 30 e o verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai passar, isso acaba, não vai ser eterno. O mesmo Deus que avisou Israel, que entristeceu-se por causa da sua teimosia, que conduziu Israel por causa da sua teimosia ao cativeiro, mas depois livrou Israel deste cativeiro, também avisa hoje. Ele tem uma palavra para hoje, assim como tinha para Israel. E esta palavra nos chega hoje através do seu Filho Jesus Cristo, aquele mesmo que nos redimiu. Mateus 26 e o verso 41. A palavra de exortação é: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem, diz Jesus, porque essa é a luta, meus irmãos. Lembram-se quando falamos agora há pouco, antes de começarmos a pregar, quais são os nossos inimigos? O mundo, Satanás e seus demônios e a carne. Jesus está dizendo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o apóstolo Paulo nos ensina: aquele que você alimenta mais é quem vence. Nos seus desafios, moço, moça, quem tem vencido? Irmãos, irmãs, quem tem vencido os desafios? É aquele que alimentamos mais. Que Deus nos ajude. Vigiem e orem, diz Jesus. Finalmente, o que fazer? Apeguem-se a Jesus. O que fazer? Apeguem-se a Jesus. Viu, irmãos? Ele garante a vitória. Porém, vitória nele. Atravessar com ele. Não é a nossa força, não é o meu braço, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é a minha própria vontade. É nele, é com ele. O que é que ele disse? No mundo terão aflições, porém tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A aflição que vocês estão passando, Jesus já profetizou a respeito dela. Ele venceu o mundo, é a palavra dele. A vitória vem dele, é por ele, é para quem está nele. João capítulo 15, o verso 5 diz, a palavra do Senhor Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos estar apegados a Ele. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, porque sempre foi e sempre será Deus.